Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador José Francisco, aqui de Jacareí. Bom, José Francisco, agora a gente vai entrar um pouquinho na sua parte da como você entrou na política, mas antes disso a gente vai falar sobre a sua chegada no Parque Meia Lua, né, que você até citou no bloco anterior. Quando vocês chegam aqui no Parque Meia Lua, que tipo de bairro que era o Parque Meia Lua, que estava aí quase recém-fundado, e queria que você falasse um pouco o que você viu quando você chegou aqui no Meia Lua. Na realidade, o Meia Lua, quando a gente chegou, eu lembro como se fosse, sabe, hoje, né? Nós entramos no bairro, do lado esquerdo, quando você entra, nós entramos na Avenida Lourenço da Silva, e do lado esquerdo ali era praticamente mato. Tudo, sabe, você via algumas casas, uma distante da outra. E o que chamou mais atenção era como era o bairro na época da chuva. Era um bairro escuro, pouca iluminação, que estava começando o bairro, poucas casas, e não tinha pavimentação. Onde é o posto de saúde hoje, a unidade base de saúde da UBS, ali era um campo, tinha o campo, e nós moramos na rua 17, né? Moramos por 2 meses, enquanto meu pai conseguiu levantar a casa. Ele só levantou a casa e cobriu para a gente entrar, para sair do aluguel. E era interessante, a gente fazia esse trajeto da rua 29 à rua 17, a Carmina Soléu, a Rosa Monteiro Lino, né? A Carmina Soléu, que é a rua 17. Quando a gente fazia esse trajeto à noite, a gente era escuro, muita lama, muito barro quando chovia, e bastante sapo, rã, né, cantando. A gente ficava assim, né? Mas foi uma coisa muito legal, porque meu pai conseguiu comprar o terreno, né, ali na época, e a minha mãe até falou para ele: nossa, onde nós conseguimos comprar o terreno, né? Mas nós não esperávamos que hoje o bairro seria um bairro com essa amplitude, tendo praticamente tudo ali, né? Hoje virou referência, né? Uma referência, sabe, de Jacareí, porque hoje é um bairro, ele é afastado do centro da cidade, depois da Dutra, e o que eu acho mais interessante, mesmo ele sendo um bairro afastado, ele é um bairro de fácil acesso para Jacareí e para São José. E hoje nós temos, graças à luta nossa lá das pessoas que contribuíram, né? Hoje nós temos o ônibus de São José desde 86, parece que nós começamos o ônibus de São José. Então, mas foi uma questão assim muito bacana, porque aquele impacto, você sair lá do Jardim Paulista, ali na região de São José, apesar de ser uma chácara lá, mas é próximo do centro, a gente veio ali e a gente ficou assim, mas era o que tinha na época, né? Chuva, barro, aquela vala no meio ali que na entrada do bairro da Imigrantes ali não era pavimentada ainda, tinha aquela vala no meio, né? Então até peixe nós pescávamos ali, no Bari. A gente fala hoje, às vezes a pessoa, nossa, mas é mesmo, mas não é possível. Não é possível, porque o bairro era várzea, era plantação de arroz, e quando chovia lá, por causa não tinha nada drenado ainda, né? A água subia, o peixe vinha, pescava lambari, tareirinha pequena, né? Mas foi uma época muito gostosa, porque hoje a gente, depois de 43 anos morando ali, né, no Meia Lua, né? 43 anos morando ali, a gente vê que a mudança foi drástica, né? Uma mudança muito bacana. Para melhor, né? Para melhor. E como é que você começa a se interessar por política e convidarem você para ser candidato? Como é que começou essa história aí? Na realidade, a gente acha que a juventude ela não se interessa muito pela política. E eu fiz parte dessa juventude. Eu não tinha, eu era um garoto muito tímido, né? Apesar que ainda tenho um pouquinho de timidez, mas eu aprendi muito, né? Apesar da minha timidez, eu comecei a participar da Pastoral da Juventude, e acho que foi a Pastoral da Juventude da Igreja Católica que eu comecei a me soltar, a participar, fazer palestras, coisas na Pastoral da Juventude, Pastoral do Batismo e outras pastorais. E aí, quando foi em 86, 87, foi na época que minha mãe faleceu. Aí a gente participava da Pastoral da Juventude e a gente sentiu a necessidade de... Eu trabalho, estudo, igreja, trabalho, estudo, casa, a gente tem que fazer parte da história, né? Aí foi quando
foi um pessoal lá para filiar, e nessa época o Diogo também, o ex-vereador Diogo, amigo da gente, José Carlos Diogo, que é ex-vereador também, aí chegou a ficha lá para a gente fazer a filiação, e aí eu dei uma olhada, uma estudada, né, e o partido que eu resolvi afiliar foi o PT. Foi quando eu achei interessante eu me envolver na política, porque a política ela está em todos os segmentos. Mas quando você fala da ficha de filiação, era só o PT ali para você assinar a ficha, né? Não, já tinha tinha outros partidos? Nessa época só veio, eu peguei a ficha do PT. É porque o PT, sempre desde a fundação do PT, ele é muito ligado com a Igreja Católica, né? Igreja Católica, muito ligado. Mas aí antes de eu fazer a minha filiação, eu dei uma olhada em outros... em volta ali. Em volta, outros partidos, olhei, e aí eu vi o estatuto. O que me chamou mais atenção e que me condizia com a minha realidade, e com a realidade do trabalhador, foi o PT. Não que seja o melhor, 100% que vai resolver o problema, porque as falhas elas existem em todos os... Nenhum tem sempre as falhas. Mas foi o que eu vi que condizia com a realidade do momento. Eu era trabalhador, trabalhava em fábrica. E a Igreja Católica, nesse momento, ela tinha uma história, né, de outras pastorais envolvida com a parte mesmo do trabalhador. E aí foi quando eu falei, esse é o que eu quero filiar. Aí tinha ficha, eu fiz a filiação em 87, mas a ficha ela foi cadastrada mesmo no dia 27 de março de 88. Mas aí você se filia aí oficialmente em 88, né, com a homologação. Com homologação. Mas já começa a participar, por exemplo, da campanha de 88, você participa ou não? Não, eu participei assim, um pouco longe, porque não tinha muito contato direto com os integrantes do PT na época, que foi um dos fundadores, até o Jocafe, que é faleceu esses dias, um companheiro que foi um dos fundadores do PT em Jacareí também. Joaquim Caetano Filho. Joaquim Caetano Filho, foi uma pessoa, esplendorosa, sempre defendeu a ideologia do partido e faleceu há pouco tempo, né? Tinha o Vicente Costa, que tinha sido o primeiro vereador do PT, né, eleito em 82 aqui. Isso. E também tinha o Valmir também, que também era do PT. O Valmir foi eleito em 92, né? 92. Que em 88, quem foi eleito do PT acho que foi o Itamar, né? Mas foi o Itamar. Foi o Itamar. O Itamar e eu acho que o Diogo, ou o Walter de Souza. O Diogo foi em 96. Foi o Walter e o Itamar. O Diogo foi em 96. Então foi nesse momento, Rodrigo, que eu senti, aí a gente começou a participar das reuniões. Mas aí, como você aprendeu? Não, a política você não aprende, você não aprende que ela está em mudança constantemente. Você tem que se envolver e participar. Cotidiano, né? E aí foi uma questão de, eu senti que eu tinha que fazer parte da história. A história da juventude, Igreja Católica, participando no meio ali, reivindicando. E foi aí que nós começamos. E em 87, nesse mesmo período que a gente filiou, nós tínhamos a chapa da Sociedade de Amigos de Bairro, tá? Tinha o José Olivo, que era o presidente, o Diogo participava também da chapa. Então nós participamos da Sociedade de Amigos de Bairro por três gestões consecutivas, 87, 89 e 91. Eu lembro até como se fosse hoje. Tem umas fotos lá da história e as pessoas participando e tal. E aí o bairro foi começando a ter uma cara diferente, reivindicações de várias coisas, ônibus que veio, foi nessa gestão nossa que veio esse ônibus nessa época, de São José. Porque daí começa a cobrar o poder público, né? Começou a cobrar e foi uma história, e aí eu comecei a participar, e aí eu comecei a me soltar um pouco mais, que eu era muito tímido, né? Aí eu comecei a dar palestra na igreja, e aí foi o momento que eu senti, eu preciso fazer parte da história, eu preciso me envolver mesmo na política, porque eu acho que a gente está aqui, você tem que fazer parte, não é só você ficar esperando que o outro faça, você tem que também dar a sua contribuição. Então foi na época que eu acordei, eu estava nessa época com 20, minha mãe faleceu em 87, eu estava com 24 anos, né? E daí, da filiação, você aí começa um pouco a participar do Amigos Sociedade de Amigos de Bairro, começa a cobrança ao poder público, mas daí como é que chega a decisão de você ser o candidato a vereador?
Em 2008 foi a primeira vez, né? Foi em 2008 a primeira vez. Aí o Diogo ganhou em 96, ele foi reeleito 2 vezes, terceira vez. E aí eu participava, eu fui um dos apoiadores dele por 2 vezes, né? Não, acho que 2 ou 3 vezes. 92, ele, acho que esse candidato não ganhou, 96 e acho que 2000. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso seguir o meu caminho. Aí eu já não participava mais da Sociedade Meio do Bairro, porque quando você tem um grupo de pessoas que participam, você tem várias pessoas com vários pensamentos e nunca vai chegar a um consenso. E aí eu comecei a fazer um trabalho, não vou falar sozinho, porque sozinho a gente não faz nada, mas com o povo, eu e o povo. Aí eu já não participava mais da Sociedade Meio de Bairro, e aí foi quando eu estava tentando uma candidatura, não tinha espaço, né, não dava e tal, mas eu sempre fazendo um trabalho. E aí quando foi em 2001, eu fiz um abaixo-assinado. Comecei a fazer um abaixo-assinado pedindo uma universidade para a região. Porque aí as pessoas me perguntam, mas por que você fez esse abaixo-assinado? Não, porque eu tinha vontade de fazer engenharia química e não conseguia. E via como era difícil para as pessoas, os estudantes fazer uma faculdade de engenharia química, só tinha em Lorena e Mogi. Eu trabalhava na Philips, de horário de revezamento, não tinha condições, e aí eu veio na minha ideia de fazer um abaixo-assinado pedindo uma universidade para a região. E aí até uma pessoa lá, mas é muito difícil de fazer. Aí eu cheguei em casa e falei assim, não, ele falou que é difícil, porque a pessoa coloca uma coisa na sua cabeça que você não vai conseguir, você quer mostrar que tem aí jeito. Que você quer mesmo. Quer fazer, mostrar que você faz. Aí eu cheguei em casa e comecei a pensar como que eu ia fazer essa abaixo-assinado, né, pedindo essa universidade. Aí eu comecei a pensar e falei assim, talvez um abaixo-assinado. E aí eu comecei a fazer, através das escolas. A primeira escola foi a Olívio do Amaral, lá do Melu. Eu lembro como se fosse hoje. Primeiro, esse aí não sai da minha cabeça. Consegui 624 assinaturas. Aí porque você tem que ir lá e tem o poder do convencimento, né? Convencimento. Você falou aí que era uma pessoa tímida. E como é que foi enfrentar isso? Foi bacana porque nessa época eu já tinha Estava acostumado. Estava acostumado, eu já comecei a fazer, eu dava palestra, saía, conversava com as pessoas e era muito mais fácil. E aí foi o pensamento que veio em mim, eu redigi o documento e comecei, aí eu fui na escola, conversava com a diretora, ela autorizava, aí eu ia na sala, com várias folhas. Aí eu passava na sala, a conversa de 2 a 3 minutos com os alunos, explicando o que queria. E falava, assina se vocês quiserem, porque a luta nossa tem que ser através de cada um. E foi uma coisa muito, sim, que me motivou mais, que eu tive 624 assinaturas, aí eu comecei. Eu lembro que eu passei em 5 escolas em São José, à noite, de manhã, sabe, meio do dia, horário que eu não estava trabalhando, eu estava com a minha moto fazendo isso. E aqui em Jacareí eu passei em 25 escolas. No total você conseguiu quantas assinaturas? Eu consegui 10.025 assinaturas. Caramba! E aí no final dessas assinaturas redigimos um documento, não só pedindo a universidade, mas pedindo outros cursos que não tinha. Mas aí a gente fez um debate na Câmara aqui na Câmara aqui, com a presença do então na época deputado Carlinhos Almeida. Ele veio e nós entregamos esse documento para ele. E eu tenho até jornal lá hoje que mostra, né, o jornalzinho que ele fez, que o abaixo-assinado nós não conseguimos a universidade, mas nós conseguimos a FATEC, né, na região. Foi um avanço para trazer a FATEC em São José e em Jacareí. Então, quer dizer, ela, mesmo com as dificuldades, nós não conseguimos a universidade pública, mas nós conseguimos a FATEC. Trouxe o resultado. Teve um resultado, graças a Deus. Então isso eu fico muito... E a partir disso, Rodrigo, a minha participação na comunidade foi se alavancando assim naturalmente, porque as pessoas pediam. São 21 abaixo-assinados. Eu tenho até a listagem. Virou o homem do abaixo-assinado. Não, 21. Mas aí eu sempre pergunto, mas todos tiveram êxito? Dos 21, acho que foi, se eu não me engano, foi 10 ou 11.
Porque aqui tem os mais variados assuntos, né? Número de vagas do projeto ERE, uma sala de fisioterapia, lombada em algumas avenidas, entrada de ônibus, São José no Lagoa Azul, e ônibus com mais espaço para idosos, né? Por exemplo. Porque de certa forma, quando você faz isso, você começa a ficar conhecido no bairro, né? Foi um dos pontos que me deixou mais conhecido. As pessoas vinham, perguntavam, conversavam, a gente fazia, a gente ia para feira e foi o meio também que um meio mais prático de você reivindicar sem você colocar em exposição a sua pessoa e outras pessoas, porque às vezes você fala assim, você é a favor a fazer um manifesto? Não, o manifesto ele é válido, acho que você tem várias formas de fazer manifesto, mas quando você é líder de um manifesto com pessoas para reivindicar, foi o que eu acabei de dizer no momento que você não conhece as pessoas. Tem pessoas boas e tem pessoas com más intenções, então você não consegue controlar. Se vamos fazer um manifesto com 1000 pessoas reivindicando na porta da prefeitura mais ônibus para certo bairro. Aí chega pessoas que às vezes eles se infiltram ali querendo quebrar e atrapalhar. E o abaixo-assinado foi a maneira mais prática e mais fácil que eu achei de reivindicar com um documento registrado em cartório que você não expõe as pessoas e assina quem quer. Às vezes a pessoa, você assina, mas eu não quero assinar. Não, seu direito, você não quer assinar, tranquilo. E também nada garante que depois do abaixo-assinado feito, o que você pediu vai acontecer, né? Só para você provocar o poder público para ver se soluciona o caso, né? Eu vou contar as histórias de alguns, os mais importantes, eu vou falar 3 ou 4 mais importantes que a gente conseguiu. Ampliação do postinho, a gente conseguimos, foi através também um acordo com o Carlinhos Almeida na época, em 2006, ampliação do posto da UBS, nós conseguimos através do deputado e através do abaixo-assinado. O que mais? Pavimentação do meia-lua, essa última da Migrantes. Se a gente não tem um abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado foi um dos mais importantes que eu vejo hoje, porque ele mostrou a necessidade do bairro. Aí mandamos para Brasília, endereçado na época a presidenta Dilma, o Ministério da Cidade, e foi liberada a verba, até o prefeito Hamilton, na época falou, se tiver verba federal, nós fazemos a pavimentação, se tiver, não tem como. E a gente conseguiu através de verba federal, então foi um êxito muito grande, sabe? Muitas pessoas não sabem, mas foi uma história que eu tenho documentos, se a pessoa quiser ir lá, tem tudo registrado, tudo marcado, conseguimos. E o outro foi a passarela em frente à Cogs, que a gente mandou também, tem tudo documentado, registrado, porque quando você registra, você tem uma... Então, a gente tem uma história que, quando você faz documento, você tem ali documentado, sabe, ninguém tira de você. Foi o fulano que fez. Não, mas você tem documento? Se mostrar documento, tudo bem, você não mostra. E a passarela foi uma coisa muito boa, porque a gente conseguiu evitar ali depois vários acidentes. Inclusive, tem uma pessoa no meia-lua que ele foi acidentado lá, atravessando, perdeu a perna. Outras pessoas que morreram. Então a passarela ali foi um avanço grande para nós, né? Tá certo, vamos para mais um intervalo então. Gente, destaque volta daqui a pouco, até já.